Essa semana, Ronilson Pacheco, teólogo e ativista, deu uma entrevista na BBC. E lá ele fala dos estudos que ele está fazendo na Universidade de Columbia. Fala do seu livro, fala da teologia negra. E isso parece que causou um impacto muito positivo. Mas muita gente ainda discute se há teologia negra ou se há teologia branca. De fato, as religiões elas funcionam muitas vezes, para legitimar um poder político. Roma é assim. O cristianismo ele ganhou um corpo político quando ele foi para Roma. Na verdade, Constantino, quando torna a igreja cristã uma igreja oficial, apoiada pelo Estado, e cria a Igreja Católica, que é uma junção de todas as crenças que se haviam na época e junta tudo com o cristianismo e vira um bololô, e aí vira aquela religião oficial que passa a ser uma religião imposta por Roma em todos os lugares que Roma vai. E foi assim quando os portugueses e espanhóis chegaram nas Américas. Eles impuseram as suas religiões para os indígenas e quando os africanos foram trazidos para as Américas aprisionados e tornados escravos, os jesuítas, os católicos e o Estado fez com que essa religião fosse a religião deles e a religião africana, as religiões africanas fossem perseguidas. Nos Estados Unidos, que era uma igreja protestante, também não deixou de ser assim. Os brancos eram considerados abençoados por Deus e eram considerados os grandes desbravadores. E nisso, os indígenas e os negros eram ou inferiores ou não humanos, ou pessoas que os brancos tinham que eliminar, porque não eram fiéis a Deus. Que Deus? O Deus deles, o Deus protestante, um Deus que apoia o homem branco. Então isso aconteceu nos Estados Unidos. De uma forma geral, no Ocidente, o cristianismo ele é um braço ideológico do poder central, do poder político. Ele serve a esse poder. Ele serve a Roma, ele serve aos interesses dos americanos, dos anglo-saxões, dos alemães, até do Terceiro Reich. E aí o que o Ronilson faz é mostrar que o evangelho sempre foi, em sua essência, um discurso político. Jesus era um agente político importante, ele ficava do lado dos marginais, das prostitutas, dos doentes, dos marginalizados, dos pobres. Ele tinha opção ele optava por pessoas e não optava por outras pessoas, ele criticava outras pessoas. Jesus criticava o Império Romano, Jesus criticava a religião, Jesus criticava os ricos. Ele dizia que os ricos não teriam direito ao reino dos céus, ele chamou Herodes de raposa. Ele disse que o governador não teria nenhum poder sobre ele se não fosse dado de Deus. E quando no Evangelho de Marcos diz que ele expulsou uma legião de demônios de uma pessoa, na verdade se diz que aquilo pode ser uma parábola, que Jesus na verdade estava se referindo à religião do Império Romano. Era uma mensagem clara que o Evangelho daquele Jesus ia expulsar a legião de dominadores romanos. A segunda questão que o Ronilson fala, ele diz que o evangelho precisa ser revisto em sua essência, porque Jesus não é um homem branco. Jesus é um homem negro, e se não é um homem negro, é um homem não branco. E isso muda toda a nossa leitura sobre o evangelho. O evangelho que a gente aprende é sobre um Jesus de olhos azuis. Mas é importante ouvir o Ronilson. E é importante aprofundar o nosso debate sobre um evangelho que é multicultural, multirracial e que principalmente respeita gênero, raça e outras religiões. Se você puder, dá uma olhada nessa entrevista do Ronilson na BBC, que é uma das vozes muito importantes na língua portuguesa que a gente precisa ouvir sobre igreja, sobretudo nesses tempos em que os fundamentalistas parecem que dominam as narrativas, mas você precisa saber, existem muitas pessoas na igreja que não concordam com Malafaia e os seus pastores e estão resistindo. Muito obrigado. Apoie o nosso trabalho, apoia.se/Anderson.